Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, Sexta-feira ou A Vida Selvagem, de Michel Tournier, da editora Bertrand Brasil. Quando todo mundo puder me ler, até mesmo as crianças, essa será a prova de que dei o melhor de mim, segundo Michel Tournier. Setembro de 1759. Robson está a bordo do navio Virgínia, singrando os mares em direção ao Chile. Uma tempestade devastadora joga o navio contra os recifes e Robson se torna o único sobrevivente do naufrágio numa ilha deserta. Entregue a si mesmo, terá que se defrontar com a solidão e será posto à prova em sua engenhosidade, perseverança e coragem para sobreviver naquele mundo selvagem. Até o dia em que, acreditando-se abandonado por todos, encontra um ser humano inesperado. Michel Tournier nasceu em 1924, estudou Direito e Filosofia. Sexta-feira, Os Limbos do Pacífico recebeu o grande prêmio de romance da Academia Francesa. É autor de vários romances, ensaios, contos e de uma autobiografia intelectual. Em 1972, tornou-se membro da Academia Goncourt. Vamos à obra em si, né? Numa clareira perfeitamente plana, Robinson deitou sobre a relva um belo tronco de mirto seco, são e bem desenvolvido, que poderia servir como peça de base a seu futuro navio. Ele logo se lançou ao trabalho, mas não sem continuar a vigiar o horizonte que podia avistar de seu canteiro de obras, pois ele continuava esperando a chegada de um navio. Depois de ter limpado o tronco de seus galhos, ele o atacou com um machado a fim de dar-lhe o perfil de uma viga retangular. Apesar de todas as suas buscas no interior do Virgínia, não puderam encontrar nem pregos, nem parafusos, broca ou sequer uma serra. Ele trabalhava lenta e cuidadosamente, reunindo as peças do navio como se fossem as de um quebra-cabeça. Esperava que a água, fazendo inchar a madeira, viesse a dar ao casco uma solidez e uma impermeabilidade suplementares. Ele teve até mesmo a ideia de endurecer ao fogo a extremidade das peças depois de regá-las após a montagem, a fim de soldá-las com maior eficácia. Por 100 vezes a madeira se fendeu sob a ação da água ou do fogo, mas ele recomeçava sempre, sem sentir cansaço ou impaciência. O que mais dava trabalho a Robson em sua labuta era a falta de uma serra. Essa ferramenta impossível de fabricar por meio da improvisação teria poupado meses de trabalho com o machado e o facão. Certa manhã ele teve a impressão de sonhar ao ouvir, quando estava acordando, um barulho que só podia ser o de alguém que estava serrando algo. Às vezes o barulho se interrompia, como se aquele que o produzia trocasse de tronco, continuando depois com uma regularidade monótona. Robson saiu devagarzinho do buraco de rochedo no qual tinha o costume de dormir e avançou com passos de lobo em direção ao ruído. Inicialmente ele não viu nada, mas acabou descobrindo ao pé de uma palmeira um siri gigantesco que cerrava com suas presas um coco preso em meio às patas. Num galho da árvore, a 6 metros de altura, um outro siri cortava o talo dos cocos para fazer com que caíssem. Os dois siris não pareceram de modo algum incomodados pela chegada de Robinson e prosseguiram tranquilamente o barulhento trabalho. Na falta de verniz ou mesmo de alcatrão para rebocar o casco, Robinson empreendeu a fabricação de uma goma, mas para isso ele teve que derrubar quase inteiramente o bosquezinho de azevinhos que tinha localizado desde o início do trabalho. Durante 45 dias ele descascou os arbustos, tirando-lhes a primeira camada de casca, e recolheu a casca interna, cortando-a em tiras. Depois cozinhou por bastante tempo num caldeirão aquelas tiras de casca e viu-as se decompondo num líquido espesso e viscoso. Ele esparramou esse líquido ainda fervendo por todo o casco do navio. O evasão estava acabado. Robson começou a reunir as provisões que embarcaria junto consigo, mas logo abandonou tal trabalho, pensando que seria conveniente primeiro levar até a água sua nova embarcação para ver como ela se comportaria. Na verdade, ele tinha muito medo desse teste que decidiria seu futuro. Será que o evasão poderia resistir ao mar? Seria ele suficientemente impermeável? Será que não iria virar diante da primeira onda? Seus piores pesadelos, o navio afundava direto, mal tocava a água, e Robson o via desaparecendo como uma pedra nas profundezas verdes. Enfim, ele decidiu proceder ao lançamento do evasão. Ele constatou de início que era incapaz de arrastar sobre a relva e sobre a areia e até o mar
aquele casco que devia pesar uns 500 quilos. Para dizer a verdade, ele negligenciara completamente o problema do transporte do navio até a beira d'água. Em parte porque lera demais a Bíblia, sobretudo as páginas que tratavam da Arca de Noé. Construída longe do mar, a arca só tinha precisado esperar que a água viesse até ela, sob a forma de chuva e escoamento vinda das montanhas. Robson cometera um erro fundamental quando decidira construir o Evasão longe da praia. Ele tentou introduzir tocos bem redondos por sob a quilha para fazer com que ela rolasse, mas nada se mexia. Tudo o que ele conseguiu foi tirar do lugar uma das pranchas do casco, forçando-a com uma estaca que servia de alavanca apoiada num tronco. No final de 3 dias de esforços inúteis, o cansaço e a raiva ardiam em seus olhos. Ele pensou então na possibilidade de cavar uma valeta que fosse do mar até o local do navio. Este poderia então deslizar pela valeta até chegar à beira da água. Ele se lançou ao trabalho, depois Robson calculou que seriam necessárias dezenas de anos de trabalho de escavação para realizar tal projeto, e ele renunciou. Nas horas mais quentes do verão, os javalis e seus primos na América do Sul, os caetitus, têm o costume de enterrar o corpo em certos pântanos da floresta. Eles agitam a água do pantanal com as patas até que ela forme uma espécie de lama líquida. Depois se afundam nela, deixando de fora apenas a cabeça, e assim eles se encontram ao abrigo do calor e dos pernilongos. Desencorajado pelo fracasso com a evasão, Robson tivera a ocasião de seguir um dia uma tropa de caetitus que ele tinha visto enterrarem-se dessa maneira naquele chiqueiro. Ele estava tão triste e cansado que sentiu vontade de fazer como esses animais. Ele tirou a roupa e deixou-se deslizar para dentro da lama fresca, deixando para fora apenas o nariz, os olhos e a boca. Ele passava dias inteiros assim, deitado em meio às plantas aquáticas, os nenúfares e os ovos de rã. Os gases liberados pela água estagnada perturbavam seu espírito. Às vezes ele acreditava encontrar-se ainda com sua família em York, e ouvia as vozes de sua mulher e das crianças. Ou então imaginava que era um bebezinho num berço, e pensava que as árvores e o vento balançavam acima de sua cabeça eram adultos debruçando-se sobre ele. Então, isso é um trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores, e colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1027 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garotas por conta de um conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. Hasta la vista, babies, até a próxima.